Você não perdoa rápido porque é generosa. Você perdoa rápido porque o silêncio que vem depois da briga te aterra mais do que a briga em si. E essa diferença muda tudo. Porque quando você perdoa por medo e não por escolha, você não está resolvendo nada, você está enterrando, e o que é enterrado numa relação sempre volta, mais feio, mais pesado, em momentos que você não controla. Vamos falar sobre o que esse silêncio faz com você. Depois de uma briga, o silêncio entre duas pessoas não é neutro, ele é carregado. E para quem tem apego ansioso, e John Bowlby passou décadas mapeando isso, esse silêncio ativa algo muito primitivo dentro do sistema nervoso. Não é pensamento, é sensação. Uma sensação de ameaça, de perigo iminente, de que algo está prestes a se romper de forma irreparável. O coração acelera, o estômago aperta, a mente começa a criar cenários, e o impulso, quase físico, é de fazer o silêncio parar. De qualquer forma, mesmo que isso signifique ser a primeira a ceder, mesmo que você tenha razão, mesmo que o que ele fez ainda doa. Porque o silêncio parece mais insuportável do que a injustiça. E aí você vai lá, manda uma mensagem, faz uma piada para aliviar a tensão, diz que tudo bem quando não está tudo bem, e ele aceita, e o silêncio acaba, e você respira. Mas o problema não foi resolvido, foi suspenso, e suspenso com uma camada extra de ressentimento por baixo, porque agora você cedeu de novo, e ele não precisou fazer nada. Esse padrão não começou nessa relação, ele vem de muito antes. Freud mostrou que os medos mais profundos do adulto têm raízes na infância, e Jung foi além, ele disse que o que não é elaborado conscientemente vira padrão automático. Você não escolhe ter medo do silêncio, você foi condicionada a tê-lo. Pensa comigo, como era o silêncio na sua casa quando você era criança? Quando seus pais brigavam e ficavam em silêncio, o que aquilo significava? Significava que estava tudo bem? Ou significava tensão, distância, ruptura iminente? Para a maioria das pessoas que hoje têm medo do silêncio pós-briga, esse silêncio na infância era sinônimo de algo ruim, de que o amor estava ameaçado, de que a segurança estava em risco. E a criança aprendeu, de forma completamente inconsciente, que ela precisava fazer algo para acabar com aquele silêncio, ser boa o suficiente, ser agradável o suficiente, ceder o suficiente, para o ambiente voltar a ser seguro. Você cresceu, mas o sistema nervoso não esqueceu, e hoje, cada vez que o silêncio aparece depois de uma briga, o seu sistema nervoso reage como se você ainda tivesse 6 anos, como se a segurança estivesse em risco, como se você precisasse fazer algo agora, para que tudo fique bem. Mas você não tem 6 anos, e essa relação não é a sua infância, mesmo que pareça. Aqui está o que ninguém te conta sobre perdoar rápido demais. Cada vez que você cede antes de resolver, cada vez que você interrompe o conflito pelo desconforto do silêncio, você está enviando uma mensagem clara para ele, mesmo sem palavras, mesmo sem intenção. A mensagem é essa: pode fazer de novo, porque a consequência vai ser tolerável. Não é que ele seja mau caráter, necessariamente. É que os seres humanos aprendem por consequências. E se toda vez que ele faz algo que te machuca, a consequência é você cedendo antes que o problema seja resolvido, ele aprende que não precisa mudar, que o desconforto tem prazo curto, que você vai fazer o trabalho de reconstruir a relação por ele. E Erich Fromm dizia que amor sem responsabilidade não é amor, é dependência. E quando você assume toda a responsabilidade de restaurar a paz numa relação, mesmo quando você não foi a causa do problema, você está criando uma dinâmica onde um carrega e o outro é carregado. E dinâmicas assim cansam, lentamente. Até que um dia você acorda exausta sem saber exatamente por quê. Então, como você sabe se está perdoando de verdade ou apenas evitando o desconforto? Perdão real tem algumas características muito específicas. Primeiro, ele vem depois do processamento, não no meio da dor ainda quente. Quando você perdoa genuinamente, a dor já passou pelo seu sistema. Você sentiu, você processou, e aí você decide soltar. Não porque o silêncio te aperta,
mas porque você realmente não quer mais carregar aquilo. Segundo, ele não precisa de resolução imediata. Quando você perdoa de verdade, você consegue estar em paz com o fato de que a conversa ainda vai acontecer, que o assunto ainda vai ser abordado, que o outro ainda precisa assumir responsabilidade. O perdão real não elimina a necessidade de resolução, ele apenas separa a sua paz interior da resolução externa. Terceiro, ele não deixa resíduo. Perdão verdadeiro não fica aparecendo nos momentos de briga seguintes. Quando você realmente perdoa algo, ele não volta como munição na próxima discussão. Se volta, é porque nunca foi perdão, foi supressão. Evitação disfarçada de perdão, por outro lado, tem características opostas. Ela vem rápido, antes do processamento. Ela vem com alívio imediato, mas ressentimento latente. E ela deixa resíduo que vai acumulando, camada por camada, até que um dia explode em algo completamente desproporcional. Então, se você não deve quebrar o silêncio por medo, o que você faz com ele? Você o usa. O silêncio pós-briga, quando você aprende a não ter medo dele, é um dos momentos mais informativos de uma relação, porque nele, sem a adrenalina da discussão, você consegue acessar o que realmente sente, o que realmente importa, o que realmente está em jogo. Esther Perel dizia que os momentos de ruptura numa relação são também momentos de revelação. Eles mostram onde estão as feridas reais, onde estão os padrões que ninguém quer ver, onde estão as conversas que precisam acontecer, mas que nunca acontecem, porque alguém sempre cede antes. Então, a próxima vez que o silêncio aparecer depois de uma briga, resiste o impulso de quebrá-lo por medo, não para punir ele, não como estratégia, mas como um ato de respeito por você mesma. Deixa o silêncio existir, deixa o desconforto ser, e observa o que surge quando você para de fugir. Você pode descobrir que ele vai até você, que ele assume a responsabilidade, que ele faz o trabalho, e aí você terá uma informação muito valiosa sobre ele. Ou você pode descobrir que ele não vai, que ele fica confortável no silêncio enquanto você sofre, que ele espera que você faça o trabalho, porque sempre fez. E aí você também terá uma informação muito valiosa, só que sobre a relação inteira. Mudar um padrão que está no sistema nervoso não acontece de uma hora para outra, mas começa com consciência. Começa com você reconhecendo, no momento em que o impulso aparece, que o que você está sentindo não é necessidade de perdoar. É necessidade de aliviar o desconforto, e que essas duas coisas são muito diferentes. Quando o impulso de ceder vier, você pode fazer uma coisa simples, perguntar para si mesma: eu estou pronta para perdoar isso de verdade? Ou eu só quero que essa sensação pare? Se a resposta for a segunda, você não cede. Você aguenta o desconforto por mais um pouco, não para castigar ninguém, mas para dar ao problema o espaço real que ele precisa para ser resolvido. Bowlby foi claro: apego seguro não implora e não cede por medo. Ele se posiciona com calma, ele aguenta na atenção sem fugir dela, e ele confia que a relação é forte o suficiente para sobreviver a um silêncio. E se a relação não for forte o suficiente para sobreviver a um silêncio honesto, essa é uma das informações mais importantes que você pode ter sobre ela. Paz falsa é mais perigosa do que conflito real. Porque conflito real, quando é enfrentado, quando é atravessado com honestidade, tem o poder de aprofundar uma relação, de criar intimidade real, de construir confiança verdadeira. Paz falsa cria apenas a ilusão de harmonia enquanto a ferida fica por baixo, crescendo, até que um dia a estrutura inteira desmorona, e ninguém entende por quê. Porque de fora, tudo parecia bem. Você não precisa ser a pessoa que faz o silêncio parar. Você pode ser a pessoa que aprende a estar em paz dentro dele, enquanto espera pela conversa real que a relação merece. Deixa um comentário me contando se você se reconheceu nisso, porque aqui no Fator Intimo a gente fala do que realmente acontece, não do que seria mais fácil de ouvir.